de assunto, porque quando a gente fala de divórcio, além de pensar na partilha dos bens, quem tem empresa também precisa estar atento à partilha de cotas. Divórcio empresarial é o assunto de hoje no quadro Meus Direitos. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. Olhe, ele já está aqui perguntando se eu li o artigo que ele me enviou, que ele sempre me manda o roteiro e se eu entendi. Eu não entendi, foi nada, por isso que ele está aqui para facilitar a nossa vida. Ei, doutor Jurandir, boa tarde. Boa tarde, Maria. Ei, primeira coisa. Tu imaginava nesse assunto? Não, eu fiquei passada. Eu disse assim, divórcio empresarial, é quando é casal com marido e mulher. Que ajuda no é sócio com sócio. Não tem a ver só com relacionamento homem e mulher, né? Negativo. Mulher com mulher, enfim. Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. Tá. Imagina isso. Boa tarde, minha Paraíba. A gente sempre traz um tema exclusivo e curioso, Sim. né? Porque, meu Deus, quem imaginava que isso poderia estar acontecendo? Eu passava na cabeça de todo mundo isso. Gente, a expressão divórcio empresarial começou a surgir em 2002, já com direito civil. Mas agora, na pandemia, tiveram 470 separações, ao passo que tivemos 1.700.000 novas empresas. Desfeitas? Desfeitas. A gente já sabe que tem a questão da falência e 1.700.000 criando pelo menos 15 milhões a 20 milhões desfeitas e MEI. Meu Deus. Você imagina a confusão que começou a ter um rebuliço jurídico, literalmente, nos tribunais, porque não se falava apenas daquele divórcio que em cartório, que a gente já conhece, os métodos consensuais de casamentos e modos, mas uma nova matéria. A empresa fulano quer título de capitalização, quer FGTS, quer até a dívida trabalhista, saber se a pessoa recebeu ou não. E pior que no divórcio empresarial, tudo que se fala de pecúnia, de valor, o ex tem direito. Doutor Jurandir? O ex tem direito. Porque vamos pensar assim, né? Quando a gente pensa no cônjuge, ele pode se desfazer de qualquer bem, tanto móvel ou imóvel, mesmo que esteja em sociedade, sem que o outro concorde. Exato. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, ele não pode fazer nada sem que eu saiba, sem que eu assine. Então quer dizer que no caso de empresa, pode acontecer mesmo sem o outro concordar, se eu quiser. Então, por exemplo, sou casada com o doutor Jurandir, a gente se separa. Me usa como exemplo porque eu sou o Zilcle. Vamos lá, Zilcle aqui. Me usa como exemplo que a gente está montando um podcast. Pronto, vamos. Misericórdia. A gente montou o podcast, aí o podcast foi um sucesso, aconteceu o divórcio. E aí eu disse assim, não, eu quero agora, não vou deixar você, eu quero repassar essa marca. Pode não, porque eu também estava nesse processo de fazer. A gente cresceu junto, porque tem gente que diz isso, né? Não tinha nada, se casou comigo, cresceu. Foi. Acontece muito isso, né, doutor Jurandir? Exato. E eu vou trazer mais agora. Se, por exemplo, eu sou o Zilcle e vocês fizeram um pacto pré-nupcial e ali já tinha descrito... Esse pacto pré-nupcial é... Vou explicar agora, Explica. porque isso é importante. Não é só Luma de Oliveira lá que tinha que a gente sabia, né, no mundo da fofoca, o que era isso. Mas, por exemplo, a gente casa com separação total de bens e Zilcle ainda assim vai herdar de você porque ele criou o podcast, ele foi atrás de patrocínio, ele montou, ele vai dizer, não, eu tenho provas, mensagens no WhatsApp, que eu montei o podcast e ele foi lucrativo. Então, isso vai chegar ao juiz, ele vai dizer, mesmo com a separação total dos bens, ele realmente ajudou, então 50% é de Zilcle. Então, independente de ser uma pequena empresa, um negócio pequeno, ou que as pessoas dizem assim, só se for uma super empresa, Exato. pode ser um fiteiro, se for os dois juntos, vai ter direito nisso. Um MEI, ele vai ter direito a um MEI. Porque, apesar de você ser uma pessoa física que se tornou uma pessoa jurídica nesse momento, se entende-se a formação financeira do casal. Então, independente do regime, vai se entender, por exemplo, o que ele montou. Ele fez crescer o seu nome, né? Adquirir bens, tudo isso vai entrar também nessa partilha. Se vocês compraram o estúdio do podcast, se vocês compraram equipamentos, se isso foi vendido, ele vai ter direito. Se vocês criaram, inclusive, uma conta para esse podcast, e lá, por exemplo, tinha um valor a ser levantado que estava só no seu nome. Porque ali estava para você como MEI. Não, Sim. mas MEI eu sou pessoa física. Eu sou uma pessoa física que se tornei jurídica e sou única. Não. Na separação, no divórcio empresarial, vai ter também essa separação e ele vai lucrar com você.
Agora vem cá, quando ocorre o divórcio, né, que tem aqueles, dentre os bens que são partilhados, aí vamos falar dessas cotas sociais, por exemplo, quando esse cônjuge ele não é sócio nessa sociedade específica, ele possui uma subsociedade como sócio ou até mesmo o cônjuge. Exato. Como é que fica esse contexto? Porque era bom explicar para o pessoal entender assim. A sociedade se dá a partir do momento que alguém entra com o valor e o... Porque tem gente que... Eu conheço um casal que a menina disse assim, Desirê, ele tinha o dinheiro e eu tinha a ideia. Aí eu disse a ele, vamos junto que depois a gente resolve. Mesmo que eu não entre com nada financeiramente, eu posso ser sócio da pessoa? Com certeza. E na separação do divórcio empresarial, você comprovando que você entrou com o trabalho, fez crescer a empresa, você também vai ter direito ali à razão dos 50% daquela empresa. Hoje não tem mais, mas fulano integralizou nenhum patrimônio, que a gente chama aqui dentro. Ele não vai ter direito, ele pode sair com a mão na frente e a outra atrás, porque o trabalho por trabalho eu podia ter contratado qualquer pessoa e fazia aquela execução. Por isso que a gente vai voltar aqui agora o pacto pré-nupcial. Qual a importância? Isso não é luxo, Desirê, principalmente depois da pandemia, que a gente viu a quantidade de separações, a quantidade de empresas e o que é que rolou por isso, né? Cresceu, obviamente. Hoje todo mundo pode fazer o divórcio. Inclusive, ontem saiu no CNJ que até quem tem filho menor já pode fazer o divórcio normal em cartório. Mas no caso da empresa, tem um pacto pré-nupcial. Se você já tem um negócio em andamento e você está montando, é extremamente importante. Nesse pacto, você pode colocar o regime do casamento que você quiser, ou separação total, universal de bens, ou parcial, a partir daquela data, mas você vai dizer das suas intenções, que você já vai ter uma empresa, você já tem um imóvel que vai ser destinado, e se você quer ou não fazer uma divisão, se aquela pessoa vai ou não trabalhar com você. Depois desses termos reduzidos, você vai no cartório que você vai se casar, e você vai dar ali publicidade a seu desejo e as suas decisões. E também é bom colocar onde tem os imóveis. Se tem um imóvel que vai ser destinado à sua empresa, você também faz esse acordo pré-nupcial. Isso não é luxo, isso também não é tão caro. E aí você vai lá e formaliza isso, justamente por isso. Fulano entrou com o trabalho, Beltrano veio com a questão A gente sabe que tem situações em que não há formalização do relacionamento, né? Claro que as pessoas estão juntas há muitos anos, mas que não tem ali no papel, não tem o casamento, como é que chama aquele que é... União estável, obrigada, Thali. Quando você não tem nem oficialmente a união estável, também consegue nesse contexto? Porque a gente sabe, eu já ouvi falar, né, que a união estável se configura mesmo que você não tenha no papel, mas que você possa provar que depois vocês viveram tanto tempo, tinha aquela intenção de formar família. Nesse caso, se não está formalizado, ainda assim vai ser outro fuá para conseguir resolver? Se você não formaliza, hoje o direito brasileiro diz que é na comunhão parcial dos bens, ou seja, a partir da data que você começou a se relacionar com aquela pessoa, você vai ter direito a todas as divisões. Na questão da herança, do dinheiro, exato, tudo. Entra aqui tudo, né? E aí tem essa constância. Então, esse negócio de mas eu só me juntei, né? Não teve nada formalizado no papel. Não, no direito brasileiro já está formalizado no papel sem você saber. A partir do momento que tá os dois com o mesmo comprovante de residência, começa ali, então, uma união estável. Uma conta conjunta, algumas coisas que vai se provando por foto, que já tinha um relacionamento. E você já sabe que, como a gente já tratou em outros momentos aqui, que isso é muito normal, mas que no direito brasileiro hoje não precisa do papel para formalizar, né? Depois, em algumas coisas, em pensões, que a gente vai tratar sobre isso. Mas, por exemplo, qual a importância disso hoje? Por exemplo, se você tem uma previdência privada, olha isso. É algo que é totalmente... Isso não bate na minha cabeça. Eu fiz uma previdência... Aqueles títulos de capitalização daqueles bancos que a gente chega... Sei. Fez com clique. Se alguém ali que vai separar, está com você e soube disso, ele pode, inclusive, pedir. Até em cartório. Não, ele tem um título de capitalização, que aqui a gente fala da questão empresarial já. Porque envolve tudo que é parte financeira, não é só de bens imóveis, né, que a gente trata. Todo mundo pensa que, como você tratou aqui no começo, a separação é só dos bens imóveis, né, que a gente construiu carro, ou móveis, ou terreno. Não, fala-se toda a questão financeira. Sobre a questão que você falou sobre a subsócio, que a gente chama ali, né? É quando você formalizou, por exemplo, uma empresa com a sua irmã. Eu vou trazer aqui de uma forma ainda mais didática para vocês. E a sua irmã é casada, seu cunhado está ali, ela sabe que vocês estão em empresa, e nessa constância,
a gente chama que ele é subsócio porque ele não assinou. Mas na constância do casamento dos dois, se ela sair da sociedade ou ela vier a falecer, você tem que pagar a ele as cotas dessa empresa. O que é cota, gente? É valorzinho integralizado. Sim. Ele não vai precisar que você seja empresa individual. Não é? Porque todo mundo realmente fica nessa. Eu quero entrar como sócio, mas para ser sócio de alguém, você tem que ter no mínimo uma afinidade. A lei fala sobre isso, né? Da constância da afinidade, porque ninguém é sócio de alguém que é desconhecido. Sim. Né? Nesse caso, a gente fala de ações, que eu acho que você viu cotas e ações. Porque podemos comprar ações de grandes empresas que nunca vimos na nossa... Do Armazém Paraíba, que faz uma propaganda aqui, ele tem ações. Sim. Então, porque você não pode ser sócio do dono, porque você não tem uma intimidade com ele. Então, o que é que ele faz? Ele faz um capital aberto para que todo mundo compra e tenha ali direito a uma parte na empresa. Neste caso, a gente tem aqui essa questão. Porque se o herdeiro quiser entrar, não tem mais a esposa, ou a esposa não quis, e o herdeiro geralmente faz o moído ali, eu quero ser sócio, eu quero a cota dos meus pais, ele não pode muitas vezes nem invadir o ambiente do local. Não, porque meu pai foi dono disso aqui e eu preciso na divisão empresarial que não foi feita. Vamos lá, quais são os prazos para isso? A gente tem nos cunhos profissionais, por exemplo, na sociedade de advogados. Meu pai veio a falecer e a gente e eu paguei para uma parte da minha família. Os prazos iniciais para você começar a pagar é de 6 meses a 1 ano. 6 meses para você retirar aquela pessoa que fazia parte da sociedade, que veio a falecer, porque todos os processos ficam suspensos. Processos em prefeitura, multa, dívida trabalhista, porque se considera que um dos sócios saiu e precisa se reorganizar. Tem que se levantar o montante de valor disso. Quanto é que vocês aqui integralizaram, quanto que isso vendeu? Por isso que a transparência mês a mês de qualquer empresa, de qualquer MEI que a gente bate aqui tanto. É para depois não dizer que não sabia que tinha esse dinheiro, né, doutor Jurandir? Tem que ficar tudo bem certinho, né? Exato, porque até a dívida ali numa Receita Federal, quando vem numa separação ou vem no caso de morte, vai para ambos. Não fica só com... Sim. Então vamos fazer o seguinte, a gente dá uma pausa no nosso papo agora. Doutor Jurandir volta no próximo bloco. Claro que você pode participar, mande dúvidas aí no nosso WhatsApp, que é o 991222540. Já já a gente continua, tá, doutor Jurandir? Porque é o seguinte, quando a gente faz uma pesquisa rápida na internet sobre o vinagre de maçã, aí aparecem, né, diversas matérias que relacionam esse alimento, esse tempero, né, que a gente chama, ao emagrecimento. Mas afinal, o vinagre de maçã tem mesmo a capacidade de emagrecer? Para falar sobre o assunto, eu converso agora via chamada de vídeo com a nutricionista Milena Abreu. Vou até sentar, viu, doutora Milena, para saber desse babado certo, para entender. E aí, vinagre de maçã ajuda ou não no emagrecimento? Boa tarde. Oi, Mari, vira aqui a TV que eu não tô vendo nada. Cadê ela? Tô ouvindo nada, Rebeca. Ela tá me ouvindo? Mas eu não tô ouvindo nela. Eu não tô ouvindo ela. Sem ouvir.